A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Como tema de hoje, nós vamos tratar Canaã, a terra desejada por Moisés. E o texto que nós vamos ler encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 49, que diz: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Aqui, amados, Deus mostra a Moisés a terra, mas a promessa é que os filhos de Israel tomarão posse, e não ele. Esse grande homem de Deus, que foi separado por Deus, entre suas funções estão estadista, juiz, legislador, intercessor, líder, servo e escritor. Por mais que Moisés fosse um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, inclusive sendo um homem destacado e de comunhão muito estreita com Deus, ao ponto de ser visivelmente ele ter visto a glória de Deus, a Shekinah de Deus, isso não justifica a sua ousadia para com Deus. Nesse caso, Moisés pecou contra a autoridade de Deus. Moisés, ele vai contemplar a terra prometida, porém, ele não entra na terra. Então, o apóstolo Paulo nos adverte a considerar a bondade e a severidade de Deus, Romanos 11, 22, de maneira que tenhamos em nossa mente a clareza de que o pecado será julgado e o juízo virá. Em algumas versões diz, de outra maneira, você será cortado, e foi assim que sucedeu com Moisés. Existem 3 motivos dele não ter entrado na terra prometida. São eles. O primeiro motivo, ao invés de falar a rocha, ele feriu. Êxodo 28. Deus disse para Moisés: fala a rocha, mas Moisés ele desobedece. Êxodo 20:11, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. O texto quer nos mostrar que Deus não precisava da ajuda de Moisés, e também o texto mostra que ele não dependeu totalmente de Deus, pois o fato dele ferir a rocha, ao invés de falar-lhe, demonstrou da parte de Moisés um certo tipo de incredulidade. O segundo motivo aqui, que ele não ter entrado na terra prometida, foi que Moisés ele quebra as tábuas da lei, Êxodo 32, e arremessou as pedras das suas mãos e quebrou ao pé do monte. Essa atitude mostra sua ira que acendeu contra o povo de Israel. No entanto, a sua ira não justificava a quebra das pedras da lei, uma vez que Deus não havia lhe ordenado tal atitude. Outro fato, terceiro e último fato, dele não ter entrado na terra prometida, foi o mais agravante. Foi que ele pediu a Deus que riscasse o seu nome do livro. Êxodo 32:32. Perdoa o pecado do povo, se não risca o meu nome do teu livro que tens escrito. Então a gente vê uma certa arrogância de Moisés perante a Deus, não? Deus, ele perdoou o pecado do povo e também, amados, por misericórdia, ele perdoa o pecado de Moisés. Mas a consequência do pecado de Moisés, ele teve que assumir. E assim, por ele assumir isto, ele não entrou na terra de Canaã. Isaías 42, verso 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Ou seja, o Senhor, amados, ele não dá sua glória a ninguém. Deus permitiu a morte de Moisés para que ele também não fosse adorado pelo povo, porque o povo queria algo para adorar. Então, Moisés ele vive muitas coisas junto com Deus e com o povo, mas para ele aquele momento era o fim da linha.
ele não entraria na terra de Canaã e precisava, no caso, nomear outra pessoa para ir adiante deles até Canaã. Josué, então, foi o escolhido de Deus. Deus separa e Moisés impôs as mãos sobre ele e orou, transferindo sua autoridade. Amados, o texto base nos mostra que Moisés desejou entrar na terra de Canaã. Que nós também venhamos a desejar a entrar na Canaã celestial todos os dias, mas também não venhamos a esquecer os preceitos de Deus. E mesmo que não venhamos também a contemplar algo que desejamos, por exemplo, com a nossa igreja, que venhamos a passar o que Deus nos deixou para outras pessoas, outras vidas, que essas vidas possam contemplar no futuro a glória de Deus aqui na terra. Assim como foi o legado e aprendizado que Moisés deixou para Josué. Que nós também, amados, venhamos a deixar um legado para a glória de Deus na terra. Jesus abençoe.